Então, pessoal, eu vou vender um imóvel para o Joãozinho. E aí eu vou lavrar no registro de imóveis, perdão, no registro de títulos e documentos, uma escritura em benefício do Joãozinho. Então, o Joãozinho vai ter lá uma escritura que eu vou lavrar para ele. Joãozinho, eu, Luiz Eduardo, proprietário, transfiro a propriedade para o Joãozinho. Isso como escritura. Essa escritura só transfere a propriedade se ela for levada a registro. Se ela não for levada a registro, essa escritura não tem a validade de transferência da propriedade. Então não é a escritura, não é fazer uma escritura que transfere a propriedade. É imperioso que se registre no cartório de imóveis competente. Então qual que é o procedimento? Lavro a escritura no cartório de títulos e documentos e automaticamente levo essa escritura a registro. Levando a registro, ocorre um fenômeno chamado prenotação. O cartório de imóveis vai dizer o seguinte: recebi esse título e vou avaliar se ele está ok, se ele é válido, se está tudo certo com ele. Ele sendo ok, estando tudo certo com ele, ele vai registrar. O prazo para registro é de 30 dias. Então, pessoal, em 30 dias o cartório de imóveis terá que dar uma resposta positiva ou negativa, registrando ou devolvendo o documento a quem apresentou ele ao cartório. É importante tomar cuidado, pessoal, com a seguinte advertência. Vamos supor que a pessoa seja picareta e ela resolva vender um imóvel para 4 pessoas ao mesmo tempo. Então ela vai lá, é possível fazer isso? É possível lavrar 4 escrituras do mesmo imóvel, porque a escritura pública ela não é uma coisa que confere com a verdade, ela confere com o que as pessoas declaram. Então eu vou ao cartório de títulos e documentos de Guarulhos e lavro uma escritura de venda de um apartamento. Eu vou lá no cartório de títulos de São Paulo e lavro uma escritura do mesmo apartamento, só que para uma outra pessoa. Então eu vendo o mesmo apartamento 5 ou 6 vezes. Isso é possível? Por escritura é possível. O registro de imóveis só vai aceitar uma pessoa, só vai aceitar um registro. Mas a lavratura da escritura é possível fazer 100, 200, é ilimitado. É possível lavrar quantas escrituras eu quiser. Isso é uma fraude, mas é possível fazer isso. A pergunta é, no dia 1º de janeiro, eu lavro uma escritura para o Joãozinho. No dia 2 de janeiro, eu lavro uma escritura para o Pedrinho. No dia 3 de janeiro, eu lavro uma escritura para o Carlinhos. Então, Joãozinho, Pedrinho e Carlinhos. Dia 1, dia 2 e dia 3. Na cabeça de vocês, a pessoa que vai ter direito é a pessoa que fez a primeira lavratura da escritura. Isto é falso. A pessoa que tem direito é a pessoa que conseguir levar o título a registro em primeiro lugar. Quem levar a registro primeiro vai ganhar. Então a ideia é, lavrou a escritura, automaticamente leve a registro. Ah, professor, mas custa caro, é difícil, eu não tenho dinheiro para isso. Quem não tem dinheiro não compra. A compra necessita de registro. Lavrou a escritura, pagou o dinheiro, leva para registro no cartório de imóveis. Isso é uma medida imperiosa. Quem levar primeiro a registro ganha. Não é quem lavrou a primeira escritura. Tá certo, pessoal? Então vamos continuar na leitura do código. Então, se eu não levar o título a registro, eu não sou dono. Eu só me torno dono após levar a registro aquele documento que eu lavrei no cartório de títulos e documentos. Vamos ler o parágrafo 2º. Enquanto não se promover, por meio de ação própria, a decretação da invalidade do registro e o respectivo cancelamento, o adquirente continua a ser havido como dono do imóvel. Então, não importa o vício que tenha no registro ou na escritura. Se o registrador aceitou o documento e registrou, aquilo tem presunção de veracidade. É presumidamente válido até que uma sentença judicial reconheça a sua nulidade. Então, para anular uma informação que consta no registro de imóveis, é preciso que se ingresse com ação própria. Vamos ler então agora, pessoal, o artigo 1246. O registro é eficaz desde o momento em que se apresenta o título ao oficial de registro e este prenotar o protocolo. Então eu vou lá, protocolo, o cartório tem 30 dias para registrar. Se passar os 30 dias ele registrar, passa a valer do dia que eu protocolei. Se ele não registrar, aqueles 30 dias se perdeu e passa a contar novo dia. Então a ideia é a seguinte, pessoal. Eu vou lá e protocolo a escritura. No que eu protocolei, o cartório tem 30 dias para registrar. Se ele registrar nos 30 dias, o efeito do registro retroage no tempo. Retroage até o dia do protocolo. Ok, pessoal? Tranquilo. Se o teor do registro não exprimir a verdade,
poderá o interessado reclamar que retifique ou anule. Ok, se for mentira o que estiver escrito lá, é possível alterar aquela figura que está lá dentro. Ok, pessoal? Tranquilos, não temos mais nenhuma dúvida sobre isso. A questão é melhor trabalhada no direito registral, um tópico próprio do direito brasileiro, que trata só de como é feito a figura do registro, como é feita a questão que envolve a lei de registros públicos. Para quem é concurseiro profissional, quem pretende estudar para concurso, é importante deixar claro a vocês que esta área é uma área muito interessante financeiramente, porque é nos cartórios de registro de imóveis, nos cartórios de títulos e documentos, nos cartórios de notas, nos cartórios de protestos, nos cartórios de registro civil de pessoa natural, que se encontra as melhores remunerações do serviço público. Então, as pessoas mais bem remuneradas do serviço público, via concurso público, estão localizadas nesses cartórios. A cartório em São Paulo, que rende coisa de R$ 1 milhão por mês, líquido, livre, para a pessoa receber o dinheiro. Então, é muito importante saber que essa figura é bastante valiosa, rende muito dinheiro, mas exige bastante dedicação. É um concurso de provas de títulos. Provas de títulos tem várias fases, bastante complexa, mas quem é concurseiro e quer se dedicar, talvez valha a pena ter essa visão, ter essa dedicação, tá certo, pessoal? Então, dê uma olhada lá, tem concurso específico, tem prova específica, dá até para ver as provas anteriores, estudar um pouco a respeito, mas é uma coisa bastante singular dentro do nosso direito, tá bom? Vamos mudar um pouco o tema. O tema agora é da aquisição por acessão. O que é acessão? Vamos definir o que é acessão. A acessão é um modo originário de aquisição da propriedade. Então, modo originário é aquilo que saiu do nada, que não se contamina com a questão anterior. Então, eu faço adesão a um direito que é um direito que eu não tinha antes, mas também não me importa o que tinha antes. Importa agora é que eu vou adquirir a propriedade de forma nova, inaugural. O código usa a aquisição por acessão e menciona 5 possibilidades. Ele fala: 1. Formação de ilhas. 2. Aluvião. 3. Avulsão. 4. Alvo abandonado. E 5. Plantações ou construções. Então nós temos 5 coisas para serem vistas no que diz respeito à acessão. A acessão ela pode se dar de forma natural ou artificial, decorrente da força humana ou decorrente das forças da natureza. Historicamente, geograficamente falando, a Terra sofre influxos das mais variadas formas. Então é comum que ao longo dos anos ilhas se formem, ou o mar cubra a ilha, que o rio mude o curso, que o rio aumente, que o rio diminua. Então essa questão geográfica é que impacta, que gera impacto na questão relacionada à acessão. E aí esse modo originário, ele serve para decidir, o código decidindo como é que vai acontecer caso uma ilha surja, uma ilha apareça do nada no meio do rio que está dentro da propriedade de uma pessoa. Vamos dar uma olhada no que diz o artigo 1249, para tentar esclarecer isso para vocês? As ilhas que se formarem em correntes comuns ou particulares pertencem aos proprietários ribeirinhos, fronteiriços, observadas as seguintes regras. Então, se eu tiver um rio, minha propriedade está do lado de cá, a propriedade do Joãozinho está do lado de lá. E no meio do rio se forma uma ilha. Então essa é a questão. Nós temos a minha propriedade do lado de cá, a propriedade do Joãozinho do lado de lá, e no meio do rio sai uma ilha. E o código, então, vai trabalhar essa questão. Vamos lá. As ilhas que se formarem no meio do rio serão consideradas acréscimos sobrevindos aos terrenos ribeirinhos fronteiriços de ambas as margens, na proporção de suas testadas, até a linha que dividir o alvéolo ao meio em partes iguais. Então, no exemplo ideal, o exemplo ideal é, tem 100 metros do Joãozinho, tem 100 metros meus. A ilha se forma exatamente no meio do rio. Metade para mim, metade para ele. Agora, se o rio formar do meu lado ou do lado dele, é dele ou é minha, na proporção exata do que for o meio do rio. Então, sendo no meio do rio, traço uma linha imaginária do meio do rio, o que tiver do meu lado é meu, o que tiver do lado dele é dele. Ok? Beleza. A se formar entre a linha de uma das margens, a linha e uma das margens, considera-se acrescidos
aos terrenos ribeirinhos fronteiriços deste lado. Foi o que eu falei. Se formar a ilha só do meu lado, então eu pego o rio, divido a metade. Se a ilha formar só do meu lado, a ilha é minha. Se a ilha formar só do lado dele, a ilha é dele. Se formar no meio, é metade e metade. Ok? As que se formarem pelo desdobramento de um novo braço do rio continuam a pertencer aos terrenos às custas das quais se construíram. Então, se do nada se desmembrou uma ilha do meu imóvel saiu a ilha continua a pertencer a mim mesmo. Essa hipótese é muito discutida no que diz respeito a direito rural, né? Nós não vimos na cidade essa formação geológica tão frequente. A questão que me lembra mais recentemente com relação a rios é que dá respeito à formatação das marginais, né? A Marginal Tietê e a Marginal Pinheiros não tinha esse desenho que vocês veem hoje. Ela era um rio todo serpenteado, todo cheio de idas e voltas. Houve uma necessidade de retificação do rio, se fez lá uma formatação exata do rio, para que o rio fizesse aquela forma que vocês veem hoje. Que nem parece um rio, parece um esgoto a céu aberto. Essa definição do rio natural mudou o curso do rio e deu impacto na propriedade. É óbvio que o Estado acabou assumindo parte da propriedade em decorrência da obra, mas isso é uma outra questão. Ok, pessoal? Então vamos lá. As ilhas nós já vimos, então, a ideia. Vamos para a próxima. Aluvião. Aluvião é uma forma de acréscimo decorrente de algo natural, algo sem ação humana e sem ação violenta. Os acréscimos formados sucessiva e imperceptivelmente por depósitos e aterros naturais ao longo das margens das correntes ou pelo desvio das águas pertencem aos donos dos terrenos marginais, sem indenização. Então o que é o aluvião? O aluvião é aquele depósito de terra, aquele depósito de material sedimentado que é feito ao longo dos anos, pouco a pouco se jogando terra, se jogando terra, se jogando terra. O rio vai passando e vai depositando terra naquele local, de forma que ele aumenta a margem. Esse acréscimo da margem acresce a propriedade de quem é dono, sem direito à indenização. O terreno aluvial, que se formar entre prédios de proprietários diferentes, será dividido ao meio, na proporção da testada da margem anterior. A mesma história da ilha. Se dois terrenos dividem aquela propriedade e se forma ali no meio, será dividida meia a meia. O aluvião é um fenômeno gradual, lento, formado ao longo dos anos. Diferentemente acontece com a avulsão. A avulsão é outro fenômeno do direito civil. A avulsão ocorre por uma ação violenta, uma ação forte, porém natural. Olha o que diz o artigo 1251. Quando, por força natural, violenta, uma porção de terra se destacar de um prédio e se juntar a outro, o dono deste adquirirá a propriedade, se indenizar o primeiro dono, ou sem indenização, se por um ano ninguém houver reclamado. Então, qual é a ideia, pessoal? Meu terreno é na margem do rio, o terreno do Joãozinho também é. Lá em cima, na propriedade do Joãozinho, teve uma chuva muito forte e se deslocou um pedaço de terra do Joãozinho e veio pelo rio sendo empurrada e grudou no meu terreno. Então, se grudou da propriedade, a terra do Joãozinho, na minha propriedade. Eu recebo então essa terra e aumenta a minha propriedade. Em tese, eu sou obrigado a indenizar o Joãozinho, porque não existe nenhuma forma de enriquecimento sem causa. Se a propriedade aumenta, ela aumenta de valor. Se ela aumenta de valor, ela fica mais cara. Se ela fica mais cara, eu devo indenizar a pessoa que perdeu por conta disso. Eu só vou indenizar se essa pessoa exigir indenização no prazo de um ano. Passado um ano, eu não mais o indenizarei. Eu passarei a ser o dono sem indenizar em absolutamente nada. Ok, pessoal? Tranquilos. Beleza? Beleza. Então vamos lá. Parágrafo único. Recusando-se ao pagamento de indenização, o dono do prédio a que se juntou a porção de terra deverá aquecer a que se remova a parte acrescida. Então, se eu não indenizar a pessoa, eu tenho que autorizar que ela remova a terra que chegou. Ok, pessoal? Figura bastante pitoresca. E a última parte da nossa aula de hoje, que nós vamos acabar no quarto exemplo da seção, a seção com C e 2 S, é claro. Vamos lá, alvo abandonado. O que é alvo abandonado? É quando o rio seca, o rio some e deixa de existir. O alvo abandonado da corrente pertence aos proprietários ribeirinhos das duas margens, sem que tenha indenização os donos dos terrenos por onde as terras abriram novo curso. Então, se o rio saiu desse lugar e for para outro lugar, ele vai ser indenizado. Vai ser sem indenização. É diferente se acontecer algo feito artificialmente. Alguém, de forma marota, desviou o curso do rio.
Isso é criminoso até, desviar o curso do rio. Hoje não se permite isso. O que acontece aqui é um fenômeno natural. A natureza agiu e abandonou aquele rio. Se a pessoa agiu para fazer com que o rio sumisse, ela vai ter que indenizar a pessoa que teve perda na sua propriedade. Porque a água vai para outro caminho, necessariamente. Então ela vai ter que ser indenizada por aquilo que gerou de prejuízo. Tá certo, pessoal? Essas são as nossas ponderações. Na próxima encontro nós trabalharemos sobre as construções e plantações que chamamos de ascensões artificiais. Tá bom, pessoal? Um grande abraço e até logo.